Quando você se propõe a fazer algo novo, você tem que estar preparado. Eu sou a Jumanete. Todo começo é difícil. A gente tem que escutar coisas que a gente não gosta, passar por cima das coisas em silêncio, porque a gente tem um objetivo, né? E esse objetivo a gente só vai alcançar se depender da gente, se depender de mim. No começo, as pessoas não me valorizavam, porque sempre começa no estágio. Então, o ano que eu iniciei a educação física, eu já comecei a trabalhar. Então, eu já tomei a martelada no primeiro ano de faculdade. Então, eu entrei no escuro. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que era, mas eu sempre tive a curiosidade de saber de como funcionava. Tive que me superar, assim. E a superação, ela vem dos pequenos detalhes, né? De horário de trabalho, desde a forma com que como você vai trabalhar. Então, eu tomei muita martelada, porque eu tenho um pouco emocionada da forma com que era quando uma pessoa que eu amei muito falou pra mim que eu não ia conseguir. Falou assim, me marcou isso na vida. Falou que você nunca vai chegar em lugar nenhum, você é uma péssima profissional. E todas as vezes que eu levei uma martelada na vida, eu nunca abaixei a cabeça e desisti. Eu sempre trouxe como uma crítica construtiva, desde do meu logo, hoje que eu carrego no meu peito, que o primeiro logo que eu fiz fui eu que criei, e uma pessoa olhou pra mim e falou assim, tá uma bosta. Aí eu falei, nossa, peraí, demorei um mês, não sei se foi de 2 semanas a um mês, e fui nessa mesma pessoa que hoje é uma grande empresária, uma grande amiga minha. Eu falei assim, olha aqui, tá uma bosta agora? Ela, nossa, ficou muito 10, e há anos eu carrego esse logo no meu peito. E da mesma forma com que essa pessoa que eu amei muito, que é da minha família, falou pra mim que eu sou uma péssima profissional, eu carrego isso comigo até hoje para mostrar para essa pessoa e para todo mundo que eu sou muito boa no que eu faço. Nunca vou me colocar acima de ninguém, mas eu tenho que ter ambição. Eu tenho que falar que eu sou boa. Eu tenho que acreditar em mim. E eu ainda tenho uma caminhada muito grande. E eu vou conseguir. Todo professor de educação física, ele é muito criativo, né? E eu tenho muita criatividade em tudo que eu vou fazer. Como que eu vou ter um diferencial? Quando eu vejo que tá todo mundo correndo para um lado, eu corro para o outro. É aí que você se torna diferente. É fazer e correr com a sua passada, com a sua força, da forma que você consegue. Não fazer igual o que todo mundo faz. Mas a minha ideia de trabalho é em cima de estudo comprovado. Tudo que eu aplico é comprovado e eu defendo muito o que eu estou aplicando para os alunos. Entendeu? Se alguém chega para mim e fala que o exercício é X e eu estudei o Y, eu vou defender o Y. É assim que faz o Y. Ah, e por quê? Eu falo assim, vem aqui, ó, tá escrito aqui, comprovado, foi feito assim, 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 assim. Professor tem que se atualizar de ideias, de conhecimento. Então, assim, eu tô sempre um passo à frente porque eu tô buscando conhecimento. Quando os alunos me perguntam alguma coisa, eu falo, não sei, espera, eu vou em algo que foi realmente estudado, é aí que eu estudo também. Falo, nossa, que legal, disso eu não sabia. Eu acabo incomodando em alguns lugares que eu chego, eu tenho essa ideia fixa e eu vou aplicar o meu conhecimento no que eu estou estudando. Eu tô aqui porque eu estou me superando. É uma superação, é algo diferente e eu quero mostrar quem é a Juliana. As pessoas não me conhecem, não sabem como eu sou. A maioria sabe do que falaram.
Eu quero mostrar que eu sou um ser humano normal, onde eu também faço coisas normais, que às vezes eu sou muito julgada. Ai, você tá em X lugar, eu também sou um ser humano, eu também saio, eu namoro, eu tenho uma família, então assim, eu quero que as pessoas me olhem como uma pessoa normal, apesar de que eu amo o meu trabalho e dentro do meu trabalho o meu maior objetivo é proporcionar saúde. Às vezes o aluno chega com um objetivo de estética, mas tem um enorme problema de saúde. Então o meu objetivo maior e o que eu quero falar para todos é que eu estou aqui para proporcionar saúde. Eu quero que a pessoa entenda que o corpo é uma máquina, que amanhã ou depois o corpo para se você não cuidar dessa máquina. E as pessoas não entendem. Eu falo assim, pelo amor de Deus, você precisa fazer isso, isso e isso. Antes mesmo da pessoa fechar o personal comigo, eu acabo falando pra ela, olha, é assim, assim e assim. Você tem que fazer, seja comigo, com qualquer pessoa do mundo, mas treina, faça. Você precisa cuidar de você. O meu maior objetivo é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa cuidar dessa máquina que chama corpo humano. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa de personalidade muito forte e eu gosto disso. Isso me ajuda também na minha parte profissional. Além, o que me tornou uma profissional foi gostar tanto dessa parte de exercício. Eu falava, meu Deus do céu, como que pode? Será que existe alguma coisa no estudo? A minha vida inteira eu fazia algum tipo de esporte, algum exercício. Então, nas horas vagas, eu procuro, não, tá bom, eu tenho 2 horinhas, então eu consigo fazer um treininho de 1 hora. Não, eu vou ler um livro, ou eu vou entrar na minha pós. Então, eu gosto tanto do que eu faço, que até mesmo nas minhas horas vagas, eu procuro estar buscando conhecimento para estar aplicando nos meus alunos. O meu hobby seria ler um livro, tanto é que eu estou sempre com o livro na minha bolsa ou no meu celular, ou eu estou com a minha pós, então assim, eu gosto muito do conhecimento, então não tem o que fazer, vou ler um livro. Eu gosto de treinar, para mim é um passatempo. Estar dentro de uma academia me faz bem, posso até não estar motivada, mas eu vou. Quando eu resolvi entrar de cabeça nessa parte de personal, eu ficava muito perdida porque eu não tinha um momento de descanso. Acordava 7 horas da manhã e era meia-noite, eu estava trabalhando ainda porque é uma demanda muito grande de alunos. Foi quando eu falei assim, nossa, eu preciso entrar em uma pós onde me deu um norte para isso, porque eu não tô tendo vida. E eu fiquei muito nervosa, isso me irritava. Chegou a um ponto que eu não queria fazer mais nada. Foi onde eu comecei a cair profissionalmente. Eu falei, não, espera, tem alguma coisa errada, eu preciso melhorar. Aí eu entrei na pós, dei uma martelada, uma chinelada no meio da minha cara, assim, filho, você tem que fazer assim, 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 assim. Do lado do personal, eu tenho o personal, eu tenho cuidado financeiro, eu tenho que prestar atenção, tenho que dar muita atenção para os meus alunos. Tanto é que eu falo para os meus alunos, tem dúvida? Meia-noite, vai me mandar. Tem dúvida 3 horas da manhã? Manda. Porque talvez amanhã você esqueceu que você vai treinar errado. Como empreendedora, eu precisava dividir certinho o que eu estava fazendo. E eu comecei a entender como funcionava e eu comecei a ainda ter mais alunos ainda porque eu fiquei mais organizada. Tenho que melhorar muita coisa, a perfeccionista, Apesar que as pessoas, os próprios alunos falam, você tem um potencial enorme. Eu falo, meu Deus, aonde que tem potencial aqui? Eu não consigo ver. As pessoas falam, você é muito inteligente. Eu falo, em quê? Eu falo assim, eu não... Aonde que eu sou inteligente? O que faz uma pessoa pensar que eu sou inteligente? Porque eu não me considero uma pessoa inteligente. Mas as pessoas falam pra mim, você consegue fazer, e o que eu consigo fazer eu tenho certeza, porque se eu tiver alguma ideia na minha cabeça, os próprios alunos, você vai atingir seu objetivo. Como assim? Então vai? Eu acredito em você. Então é aí que busca a motivação. Empreender já é difícil, porque você tem que ter coragem, é uma coisa que não é qualquer pessoa que tem. Largar tudo que você tinha, falar assim, não, agora eu vou caminhar com a minha própria perna. Não é qualquer pessoa, não é qualquer personal que trabalha só com personal 100%. Empreender hoje, você tem que respirar fundo, saber lidar com as pessoas, saber fazer o controle financeiro, estudar muito, porque é uma coisa muito difícil de fazer. Por que eu escolhi a educação física? É aquela famosa frase, eu acho que é a educação física quem me escolheu. Eu estava na escola e eu já falava que ia fazer educação física. O que você vai ser? Professor de educação física. Meus pais, nossa, fazer assim, e aquele frio na barriga, falando, professora? Porque o próprio profissional desvaloriza a
profissão. E todos os lugares que eu passei e que eu falei, sou professora de educação física, que eu consegui fazer uma faculdade, as pessoas olham com uma cara de dó. Eu amo quando acontece isso. Por quê? Porque aí eu calo a boca delas quando elas me conhecem. Falam, ai, putz, só falta a pessoa fazer assim, você quer um abraço? Aí quando elas começam a ver o que eu construí, o que eu estou construindo, elas falam, nossa! Aí até zoa, ô personal, às vezes eu tô em qualquer lugar assim, ô personal, brinca. Eu sou muito boa no que eu faço. Em que eu trabalhei para chegar até aqui hoje, tudo que é possível eu trabalhei. Como eu fiz estágio, minha chefe ligava e falava assim para mim, amanhã você vai dar aula de hidro para terceira idade e tem 2 que não sabem nadar. Eu fazia assim, gente, Jesus, e agora? Então eu tenho 2 horas para montar uma aula, para entender o que está acontecendo, para se acontecer alguma coisa. Eu trabalhei com um monte de coisa, com handball, com basquete, futsal, o vôlei, que foi o meu alicerce no meu conhecimento. Então, uma área muito grande. Tudo que era possível de estágio eu fazia. Tanto é que quando eu me formei, eu fui no CREF e ele falou assim, nossa moça, parabéns. Aí eu olhei para trás assim, eu falei, acho que tinha que, por exemplo, bater, um exemplo, 3.000 horas, eu tinha tipo 8. Então, assim, era um absurdo a quantidade de estágio que eu tinha feito, porque eu sabia que saindo ali da faculdade era marretada. Independente que era o meu nome. Se eu fizesse alguma coisa errada, ia ser eu. Por incrível que pareça, eu estava terminando a faculdade, aí as pessoas, Ju, você dá personal? Eu falava assim, meu Deus do céu. Você doou, mas não tinha nem ideia da paçoca. Gostei. Aí foi, e minhas alunas tinham dúvidas e eu não sabia responder e eu estudar. Aí começou a girar. Aí eu dei uma pausa no personal, trabalhei em outras coisas dentro da educação física, entrou a pandemia. A pandemia veio com os 2 pés assim, no meio da minha cara. O que fizeram também pra mim foi um soco no meio da minha cara que eu falei assim, entra na minha motivação. Eu falei, beleza. Deram as costas pra mim de uma forma assim, onde eu tava aqui e eu despenquei. Aí eu falei, agora a força que me empurraram, que eu caí no chão, foi a força que eu levantei. E que eu comecei a entrar de cabeça e comecei a firmar o meu nome. Foi quando entrou minhas parcerias, que eu tenho do Instagram, o pessoal começou a olhar mais pra mim, eu comecei a fazer propaganda. Fui promovendo o meu nome muito e hoje eu dei um grande passo, né, no personal por conta da força que me empurraram no chão na pandemia. Me motivou. E falei assim, agora eu vou calar a boca de todo mundo que olhou pra mim e me deu as costas. Eu vou mostrar pra vocês que eu sou foda no que eu faço. Falei assim, eu vou conseguir, eu vou mostrar, eu vou fazer o maior alcance que eu puder até quando eu parar de respirar. O que me motiva são 2 coisas. Primeira, são os meus alunos, a dedicação que eles têm. E a segunda coisa que me motiva muito são as críticas que eu encaro como crítica construtiva. A partir do momento que alguém olha para você e fala assim, não, eu acho que assim seria melhor. É difícil hoje as pessoas aceitarem uma crítica. As pessoas que são inteligentes, vai falar assim, não, peraí, se é uma pessoa que não me conhece e tá me criticando, então peraí, eu preciso melhorar. Pra mim, hoje, eu tô no primeiro e vai ter muita coisa ainda pela frente.